Eu estou aguardando a Prof. Luciele entrar aqui. O tema da nossa live hoje, então, vai ser queimados. A Prof. Luciele, ela é fisioterapeuta, pós-graduada pela PUC em fisioterapia dermatofuncional. No sábado, dia 6/6, será o dia em que a gente será comemorado o combate aos queimados, né? Então, Prof. Luciele, seja muito bem-vinda aqui na nossa primeira live. É uma honra te ter aqui. E vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar, mas tu já pode tá te apresentando aí. Certo. Tá bom meu som assim? Tá me ouvindo direitinho? Sim. Sim, então tá. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite da Liga, da Uniriter, em participar desse evento, né? A primeira live de vocês, fico muito honrada pelo convite. É muito prazeroso para mim falar um pouco sobre assuntos que eu tanto gosto, né? Da dermato, e que alguns que estão por aqui, eu tô lendo as mensagens, já fui prof. Então, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre queimados, né? E eu vou tentar usar termos um pouquinho mais simples, digamos assim, porque além da toda a comunidade acadêmica, tem pessoas que não são da área e estão assistindo também. Então, para ser de uma forma mais informativa para todos, certo? Sim, essa é a nossa intenção, né? Até nessa live, em todos os outros conteúdos que a gente vai trazer, para que a gente não traga só o termo técnico, né? Mas que a gente traga também de uma forma mais simples para pessoas que têm curiosidade, para pessoas que gostem do assunto. E a gente separou algumas perguntinhas aqui. E ao Uhum. decorrer da live eu vou fazendo aqui para ti. E também vocês que estão assistindo aí podem mandando para a gente. Espero que vocês gostem. Isso. Bom, posso me apresentar, que no final eu agradeci, falei da proposta e não acabei me apresentando, né? Isso, por Então, eu gentileza. sou a Maria Luciele Rimington. Todos os alunos, as pessoas que me conhecem por Lute, podem me chamar assim, tu pode me chamar assim também aqui na live. Eu sou fisioterapeuta, então pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional. Sou professora da Uniriter, né, a qual eu ministro várias disciplinas e meu principal foco é a fisioterapia dermatofuncional. Por muitos anos eu trabalhei com Pilates, por torno de quase 10 anos, e depois entrei na docência, mas também trabalhei em consultório, onde eu atendia pacientes de dermatofuncional, né? Não só da parte estética, como da parte funcional também. E atendia também pacientes a domicílio, onde eu tive a oportunidade de atender pacientes com feridas e úlceras de pressão, que também é uma área onde eu atuo. Prof, nós temos 50 pessoas aqui na nossa live e eu estou bem Legal. feliz, bem contente, né? Que temos Isso esse aí. número de pessoas aqui, que não só os sertanejos fazem sucesso, a gente também. É bom falar de saúde, né? Sempre é bom. Então, eu acho que eu já posso começar fazendo as perguntas, pessoal. O que vocês acham? E lembrando que no dia 6/6 é o Dia Nacional de Combate aos Queimados, né? Isso, Isso. prof. Isso. Tu quer que eu vá falando assim ou tu quer ir perguntando? Como tu acha melhor, Bi? Eu separei algumas e aí depois pode ficar à vontade para ir perguntando. E o pessoal aqui também eu vou anotando. Pode Tá, ser? beleza. Tá. Pode ser. Eu acho que para iniciar, qual que é a incidência? Tá. Então, as queimados, né? Quando a gente conversa sobre queimados, a gente tem que entender que a fisiodermatofuncional, não só a fisiodermatofuncional, mas o fisioterapeuta, ele é capaz de atender pacientes queimados, sejam eles na parte mais de emergência e urgência, né? Numa UTI, enfim, assim como a longo prazo, aqueles pacientes que vão para a clínica, que acabaram não procurando nenhum atendimento específico e depois de um tempo podem nos procurar, ou que seguem um tratamento longínquo, assim, digamos, né? Porque
falar de queimados em tratamento na fisioterapia é um tratamento muito longo, onde a gente pega desde o início, né, do momento da lesão, assim, que o paciente interna, até a longo prazo. Então, a gente tem que pensar nesse contexto, né? E existe um acórdão do nosso conselho, que é o 924, que foi feito lá em 2018, onde ele nos protege, digamos assim, que nós fisioterapeutas somos sim competentes e capazes de atender feridas e queimados, né? Então, a gente tem pela legislação essa proteção. Acho que isso é bem importante deixar claro, né? Que nós somos capazes de trabalhar nessa área. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente tem em torno de 300 mil casos, 300 mil casos de morte por ano no mundo. O Brasil, agora, em relação ao Covid, aumentou muito a incidência de queimaduras a domicílio, né? Porque as pessoas estão mais em dentro de casa. e acaba tendo essa incidência aumentada, digamos assim. Então, provavelmente, quando sair a pesquisa de 2020, a gente vai ter um número mais elevado de queimados do que a gente tinha de informação do nosso Ministério da Saúde de 2019. Eu só vou colar aqui os números, que eu sou ruim para decorar números. Em 2019, o nosso Ministério da Saúde, ele constatou que teve 1 milhão de acidentes com queimaduras por ano. Então, o ano passado teve 1 milhão de acidentes com queimaduras. 80% dessas queimaduras foi a domicílio. Imagina, sem acontecer isso, essa função da gente estar mais por casa, já tinha 80%. Imagina já era um número agora bem grande. Exato, imagina agora em 2020, né? E sendo que dessas pessoas que sofreram as queimaduras, 40% são crianças. Então, acredito que agora muito mais, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, pensar em campanhas de políticas públicas, né? Prevenção, eu acho que prevenção é tudo, é uma coisa que... Exato, e nós fisioterapeutas, nós trabalhamos com prevenção, né? E prevenção é sinônimo de economia, seja para um serviço público ou para um serviço privado, né? Quando a gente pensa em prevenção, isso vai reduzir com certeza esse número que é tão alto para nós aqui no Brasil. Ainda falando um pouquinho dos números, cerca dessas pessoas que sofreram queimaduras no ano passado, 100 mil pessoas foram parar no hospital em função das queimaduras por serem consideradas queimaduras mais graves, digamos assim, né? E 2.500 pessoas faleceram, evoluíram a óbito. Então, assim, a gente teve uma perda muito grande em 2019 e espero eu que em 2020 não tanto em relação a queimados. Um dado importante que eu trouxe, comparando a um país de primeiro mundo, isso a gente falou do Brasil, né? Agora pensando em Reino Unido, né? Que é um país mais de primeiro mundo. Eles tiveram 250 mil queimaduras por ano. É muito menor, o Brasil teve 1 milhão e o Reino Unido 250 mil. É uma diferença enorme, né? Talvez por políticas públicas, não sei dizer qual o motivo, mas sei dessas informações. Sendo que dessas 250 mil pessoas, 175 mil foram para uma emergência, procuraram, e 13 mil ficaram hospitalizadas, restando apenas 300 óbitos por ano de queimaduras graves. Então, assim, se a gente pensar o Brasil, 2.500 mortes, né? E o Reino Unido, 300 mortes, desculpa. É um número muito diferente, assim, né? Que chega a ressaltar, bom, o que eles fazem de diferente que a gente não faz, né? Então, eu acho que isso fica um grilinho, assim, para pensar, né? Uma luzinha para pensar o que a gente poderia fazer para mudar isso. Eu acho que é bem interessante a gente levantar essa questão. Posso seguir? Claro, pode. Tá, qualquer coisa me interrompe, tá? Em relação às pessoas, né, que sofrem as queimaduras, eu acho isso bem importante, até quando eu dou em aula, eu faço a pergunta, o que vocês acham, né, qual tipo, qual pessoa, gênero, enfim, idade, o que vocês acham que mais tem, né, a quantidade de queimadas, digamos assim. E depois eu vou ver o que tu vai anotando aí, Bi, as perguntas? Uhum. Tá, que eu não consigo acompanhar. Bom, então assim, os homens é o maior índice de queimaduras no Brasil, tá? O gênero masculino, certo? Medo, não medem.
Pode ser, são mais destemidos, né? Pode ser, não tem medo do perigo. Crianças sofrem muitas queimaduras, como eu falei ali dos incidentes a domicílio, 40% são de crianças, e elas sofrem por escaldamento, então que a gente vê muito aquelas campanhas, né, a panela no fogão, não deixar na beira para a criança puxar, né? Então isso é bem importante a gente ter o cuidado. Banhos muito quentes, bebezinhos que os pais às vezes de primeira viagem não tem muita noção de como dosar, né? A temperatura da água do banho, isso é bem importante ter cuidado porque pode causar queimaduras em crianças. E também fala. Tu não sabe se tem relação diferente aqui do nosso Rio Grande do Sul para os estados mais acima de nós, pelo nosso inverno ser mais rigoroso? Sim. Em relação a essa informação específica, eu não sei te dizer, mas o que a gente tem assim de dados é que, comparação de queimados no geral, região sudeste e região sul, a nossa região tem menos incidência, região sul de queimados do que região sudeste. Mas em relação a crianças, eu não sei te dizer, mas provavelmente tem algum relacionamento com isso, né? E outra questão que crianças têm muita queimadura é em relação ao uso do micro-ondas. Tá? Então, vai botar uma criança um pouquinho maior, coloca alguma coisa para aquecer no micro e tira a tampa, ou vai pegar o alimento, está muito quente, aquele bafo, né? Ou, enfim, aquele, pote, aquele objeto muito quente, vem a queimar também a criança. Até a mamadeira, né? O leite aquecido, tem que ter muito cuidado. Obrigada. Posso seguir? Claro. Tá. Outro público, idosos, né? Eles sofrem muita queimadura por escaldamento também, o banho muito quente. Lembrando que os idosos, eles têm alteração de sensibilidade, eles já têm um pouquinho de perda de sensibilidade, né? Em função do processo normal, natural do envelhecimento. E eles também podem sofrer queimaduras por escaldamento no banho, principalmente. Então, é importante, se tem algum familiar, algum cuidador que acompanha, cuidar essa questão de temperatura. E as mulheres, que eu sempre falo isso em aula e é um item que surpreende muitos alunos, cerca de 91% dos casos de queimaduras em mulheres é o fator por suicídio. Então, por tentativa, né, de morte, elas hasteiam fogo no seu próprio corpo por tentativa de suicídio. Então, são assuntos que, se a gente pensar, a gente tem sim como fazer prevenção através de políticas públicas, enfim, para melhorar essa situação das incidências que a gente tem. Tu quer seguir ou posso fazer uma pergunta? Não, acho que respondi das incidências, né? Sim, respondido. Até tinha anotado números, porque número... Eu acho que nós podemos linkar o Rafael perguntou para o Dani aqui se pode estar ligado à falta de conhecimento esse grande número de queimados. Pode, por falta de informação, com certeza, né? Muitas pessoas não têm conhecimento do risco. Por exemplo, eu sempre falo o álcool, né? Que é um dos fatores que mais causam as queimaduras, né? Tem pessoas que não se dão conta ou não têm um raciocínio mais de proteção, digamos assim, que se eu jogar um álcool líquido, ele pode, como ele é volátil, ele pode voltar ao meu corpo, né? Ou acha, uma queimadurinha boba de limão, que eu fiz uma caipirinha na praia, isso não vai dar nada, né? Às vezes pode ser, não sei se é essa forma que eu interpretei a pergunta dele, mas às vezes pode sim ser uma forma de falta de informação. E eu acredito que esse assunto, ele às vezes para alguns parece tão banal, mas para outros não, né? Até não sei se vocês chegaram a ver agora o junho de prevenção dos queimados, um dos motivos que se tornou em junho foi pelas festas juninas, né? Que mais lá para a região norte é muito mais forte do que aqui conosco, e acabava acontecendo, e acontece ainda, muitas queimaduras em relação
a fogueira de São João, aqueles balões, né, que às vezes a gente acha lindo, mas aquilo é um perigo só, né? Então, assim, são questões culturais. O nosso Brasil é muito grande, né, para a gente pensar em cada contexto, assim, mas acredito que sim, a falta de informação seja enorme. Teve um trabalho que eu fui prof. Banca, da Prof. Luana até, de uma aluna da Prof. Luana, que ela pesquisou no HPS aqui de Porto Alegre. E daí teve um relato de caso que um senhor, ele usou vários equipamentos elétricos em um T, né? Então, aquele, sabe, eu não sei como é que vocês chamam, mas eu chamo de T, né? Que coloca vários tomadas, digamos, numa só. E a casa era de madeira, então aquela descarga de energia que teve na casa pegou fogo e ele teve queimaduras fortíssimas, né? Então, assim, até essa informação do risco que a gente tem da eletricidade, do cuidado que a gente tem que ter na nossa casa, também é uma forma de informação. O Mauro falou aqui sobre o final do ano, né? Os fogos de artifício, né? Sim, infelizmente ainda, né, muitas pessoas gostam, né, e usam sem ter cuidados, né, e acabam ocorrendo até amputações enormes de braços, de membro superior, né, de mãos, de dedos, né, então, sim, com certeza. Eu acho que agora a gente pode falar sobre os graus de queimadura. O que tu acha? Tá, posso falar só um pouquinho antes de alguns objetos e situações que podem causar as queimaduras, para daí eu ir para os Claro. graus? Uhum. Tá. Então, assim, é importante, um pouquinho antes, quando a gente estava falando de prevenção, né? É importante a gente saber também como agir quando acontece uma queimadura com a gente, né? Eu acho que isso é bem interessante. A Nath foi a pergunta que ela mandou, ela faz parte Ah, do show. também. E aí ela Tá. colocou aqui o que fazer no primeiro momento da queimadura. Show, tá. Então, assim, o que que acontece? Às vezes a gente está fazendo um bolo, está fazendo uma comida, né? Vamos pensar numa queimadura mais simples, assim, que a gente chama de primeiro ou segundo grau, né? Que depois eu vou falar. E a gente, na hora, se queima, ou a gente bota na boca, ou a gente esfrega, né? E tem pessoas que passam algum produto, passam pasta de dente, passam óleo de cozinha, passam babosa. O ideal é não passar nada, tá, pessoal? O ideal é a gente botar em água corrente, deixar resfriar aquele local onde foi queimado, né? Então, deixar uns 15 minutos ali resfriando em água corrente. Nunca coloque em gelo, porque o gelo também queima, então tem que ter esse cuidado, tá? Deixar em água corrente e daí depois ir procurar uma emergência, uma urgência, se você achar que essa lesão foi de maior agravo, né? Então tem que ter cuidado. Algumas situações. Pegou fogo no local onde eu tô. Como eu devo agir? De preferência, sempre você se agachar, tentar se rastejar no lugar, porque a fumaça sobe, né? E tentar usar, se possível, um pano, de preferência úmido, mas nem sempre a gente vai ter esse cenário assim perfeito, né? E colocar sobre as vias aéreas, então narina e boca, para a gente não inalar aquela fumaça que também é tóxica, né? E tentar sair do lugar o mais breve possível. Outra situação, pegou fogo no nosso corpo, como é que a gente faz? O correto seria eu sair rolando, né? Para tentar apagar o fogo, ou alguém jogar algum cobertor, alguma coisa que abafe. Certo? Grudou o tecido na pele, o tecido da roupa na pele, não tente tirar, tá? Vá para a emergência, que lá eles vão fazer o debridamento correto e a retirada do tecido. Isso é bem importante, né? Às vezes as pessoas tendem a arrancar. Sim. E quando for. No instinto é querer retirar aquela parte ali, aquela... Não tira, deixa, vai para a emergência, que lá eles vão resolver. Preferência o HPS aqui para nós em Porto Alegre, né? E outra coisa, quando for fogo por corrente elétrica, né? Que isso pode acontecer, nunca tentem apagar com água, né? Sempre procurem um extintor mais próximo, se possível, para apagar esse fogo, porque senão a água pode alastrar e até dar um choque no paciente, tá? Outros cuidados que a gente tem que ter, então, agora o uso do álcool, né? De preferência álcool gel, explicar para as crianças que álcool pode causar uma explosão, sem assustar, né? Mas explicar de uma forma correta. Tentar não usar
produtos químicos muito fortes, porque ácidos também provocam queimaduras, né? Então a gente tem que cuidar. Lá na praia, quando a gente vai para a praia, aqui no nosso sul, tem muitas aquelas mães d'água, né? Mãe d'água queima, então tem que ter cuidado também. O uso do fósforo incorreto, hoje até eu estava vendo na Sociedade Brasileira de Queimados, eles explicando que a gente não pode riscar o fósforo assim, sempre assim, porque, não, ao contrário. Assim pega fogo, assim não, porque assim pode pegar nos outros palitinhos e a caixa explodir, né? Então tem que ter vários cuidados, assim, que às vezes a gente não se dá conta e pode acontecer porventura alguma gravidade. Perfeito. Até a Lari, nossa presidente aqui da Liga, perguntou sobre isso, mas é no momento atual, então acho que eu vou deixar mais para o final. Em relação ao... Tá. Em relação ao que, B9? Em relação ao álcool gel, o uso de álcool gel, se teve aumento. Tá. Falar sobre os graus, né, que tu me pediu. Posso ir falando ou tô muito rápida? Não, tá ótimo. Tá, então tá. Bom, então assim, quando a gente vai atender, nós fisioterapeutas, um paciente queimado, a gente avalia o grau que ele está. Através dessa avaliação, a gente vai poder traçar um plano de tratamento mais eficaz, mais efetivo, né? Então, assim, existe o grau 1, 2 e 3. Algumas literaturas também chamam grau 4. Então, vai variar da literatura que você for ler, for estudar. Grau 1, normalmente atinge a nível de epiderme, que é a camada mais superficial da pele, assim. Então, aquela queimadurinha básica que a gente consegue resolver rápido, em torno de 3 a 6 dias, está tudo resolvido. Queimadura de segundo grau já vai a nível de derme, que é uma camada mais abaixo da pele, e ela vai ser um pouco mais grave, então a gente tem que observar com mais cuidado, e ela leva até 3 semanas para cicatrizar, ou um pouquinho mais, dependendo do que for. E a de terceiro grau, normalmente a gente tem que usar enxertia, porque é uma queimadura mais profunda, pode pegar tendão, ligamento, então ela é mais profunda. E a de quarto grau, algumas literaturas falam que é a queimadura por eletricidade, que daí é aquelas queimaduras bem feias, digamos assim, bem graves, que elas causam necrose tecidual, que é a morte do tecido, e pode causar amputação de dedos, de mãos, de pés, normalmente são nas extremidades. Acho que é isso. Perfeito, respondido. Tá. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem ir mandando, que eu tô anotando tudo aqui para fazer para prova. Eu acho que é legal uma curiosidade, pelo menos eu, antes de aprender sobre queimados, eu não sabia. Às vezes a gente ouve no jornal assim, fulano sofreu um acidente e queimou 98% do seu corpo. Fulano sofreu um acidente e queimou 5% do seu corpo, né? E a gente pensa que nem bateria, 98% daqui para baixo, 5% só um pedacinho, né? E na verdade não. Existe uma escala, né, que a gente chama de regra dos 9, que é uma escala bem simples, que é um desenho do corpo e tem as porcentagens. E cada parte do corpo vale uma porcentagem e vai dar o quanto por cento foi a queimadura daquele paciente. E essa escala, ela existe para um adulto, para uma criança um pouquinho maior e para o bebê. Então, vai depender. Não é assim quando a gente ouve no jornal 98%, só sobrou 2%. Não, dependendo da área. Tem áreas que são consideradas mais graves, outras menos graves. Quando a gente pensa em 98% do corpo, a gente pensa, nossa, ficou só um pedacinho do corpo sem a queimadura, né? Só não queimou a orelha, né? Na verdade, não, às vezes. Pode ser mais algum isso. Isso aí. Então, acho que a próxima pergunta pode ser sobre as fases, a fase aguda e a fase mais tardia. Tá, certo. Nós fisioterapeutas, então, a gente atende tanto na parte hospitalar, de urgência, emergência, lá na UTI, e a gente atende também na nossa clínica, consultório ou a domicílio, né? A fase mais aguda é aquela que aconteceu o incidente ou o acidente, como queira chamar, e a gente vai atender lá na UTI, ou na emergência, dependendo de onde eu trabalho. Nessa fase mais grave, assim, mais de urgência, a gente tem que observar muito a parte, então, que a liga de vocês acabam colaborando muito, né? Com a parte
cardiorrespiratória e metabólica, né? Então, normalmente, o paciente que está lá na UTI, nos primeiros dias, ele pode entrar numa fase que a gente chama de fase hipovolêmica, que vai de 24 horas até 72 horas. Essa fase, ela faz com que o paciente aumente a frequência cardíaca. Então, tudo que a gente for fazer de mobilização, que a gente for pôr a mão no paciente, que a gente for causar mais dor para esse paciente, a gente tem que estar monitorando a frequência cardíaca e combinar com a equipe a parte medicamentosa para isso reduzir, tá? Depois pode vir a fase, pode não, virar a fase diurética, que ela dura de 48 horas até 72 horas. E esse paciente vai começar a apresentar um pouco mais de inchaço, né, de edema, e ele pode apresentar edema pulmonar e sobrecarga cardíaca. Porém, todavia, contudo, quando o paciente está na UTI, existem vários estudos já muito legais, que eu acho que vai ser o assunto da live de vocês da semana que vem, se não me engano, não sei se eu já não estou dando um spoiler, mas a mobilização precoce nessa fase, ela é fantástica. Existem, até semestre passado, teve a Jade, fez um TCC nosso lá na Uniriter falando sobre mobilização precoce. E a gente tem fatores muito positivos em relação a isso. O que é a mobilização precoce? Vou falar bem rapidinho. É tu não deixar aquele paciente no leito de uma forma que ele não possa fazer nada. Tu tem que tentar dar atividade para ele, mesmo dentro de uma UTI. Falei de uma forma simples, mas é mais ou menos isso. Então, sentar ele, se possível, até caminhar, né? Então, tudo isso, né, em vários estudos mostram que isso é muito benéfico para o hospital, para o paciente e financeiro também para a saúde pública, né? Porque a gente consegue com que esse paciente melhore mais rápido, que ele tenha alta para o andar, então para a enfermaria mais rápido, e a gente vai ter sucesso com esse paciente com certeza, na maioria das vezes. Então, pensar na sementinha da mobilização precoce quando for agudo os casos. Já o caso crônico é quando aquele paciente já saiu do hospital e agora a gente vai ter que tratar esse paciente queimado, né? Então a gente vai focar mais na parte de eletroterapia, então a gente tem os benefícios do laser, do ultrassom, dos LEDs, né? Que é a fotobiomodulação. Então tudo isso traz benefícios para nós. Dependendo do paciente, a gente pode usar correntes elétricas também, que trazem benefícios para cicatrização. E junto disso, sempre a parte de terapia manual e exercícios, atividades físicas, né, bem elaboradas, de preferência não, feito para aquele paciente, né, específico para ele, onde a gente vai conseguir impedir ou melhorar contraturas. O que são isso? Quando a gente tem uma cicatrização por uma queimadura, às vezes a pele fica mais enrugadinha, ela não fica tão alinhada como é a nossa pele ao natural. E daí cria enrijecimento, assim, na estrutura articular ou na própria pele. E através desses benefícios que a fisioterapia traz, a gente pode melhorar a funcionalidade. Então, trazer esse indivíduo para uma vida mais próxima da normal, da vida que ele tinha antes do incidente. Não sei se eu respondi. Sim, e eu acho que aí se encaixa a outra pergunta que a Lari fez, que foi em relação ao que fazer com a cicatriz, né, nessa fase tardia, né? E aí eu acho que tu falaste agora sobre todos os recursos que nós temos, né? Para tratar cicatriz, para diminuir essa cicatriz. Isso, até assim, ó, quando eu já tenho um paciente cicatrizado, que ele ficou com sequelas mais antigas, eu posso até trabalhar com a hidroterapia, né, que é um recurso nosso da fisioterapia, mas depois que essa cicatriz já fechou, já tá mais antiga, a água também vai me ajudar a ter o ganho dessa amplitude do movimento, né? Então eu acho que é bem importante, assim, a gente pensar em função disso, de um benefício que a fisioterapia tem. Além de eu poder indicar ele a fazer um pilates, né? Alguma outra atividade em que a fisio trabalha também. Perfeito. Tu quer seguir ou eu posso te fazer outra pergunta? Deixa eu ver. Eu queria falar bem rapidinho. Não sei se depois tu vai perguntar alguma coisa de enxerto, mas eu posso falar depois de enxerto, que eu acho que isso é uma dúvida que várias pessoas têm. Mas bem rapidinho. O paciente em fase aguda, que ele está lá na UTI,
cada vez que a gente vai trabalhar com ele, porque a gente força o movimento mesmo ele estando com dor. Não sei se isso fica claro, assim, porque a gente não pode deixar ficar com pena do paciente que ele está com dor e não mobilizar. A gente precisa mobilizar porque aquele tecido ele tem que cicatrizar de uma forma um pouquinho mais organizada para ele não sofrer depois, né? Para ele não ficar com tantas sequelas. Ele vai E tem uma aluna que mais a qualidade da evolução dele vai ser bem melhor se a gente fizer, né? Do que a gente deixar Isso. Isso. E tem uma aluna, a Aline, que ela está fazendo o TCC agora, ela acaba esse semestre, que ela está investigando queimados e o uso de, agora me fugiu o nome, de virtual, aqueles óculos virtuais, me fugiu o nome agora. E ela está usando, ela está fazendo essa pesquisa, é uma revisão integrativa de literatura, onde eles usam esse recurso, né, de realidade virtual, agora veio o nome, de realidade virtual na hora da troca dos curativos e na hora da mobilização. E através dessa pesquisa, ela já chegou a uma conclusão, a gente está quase finalizando o trabalho, que diminui muito a tomar o uso de medicamentos opioides, que são aqueles medicamentos que acabam abalando toda a parte cardíaca e respiratória também, né, e metabólica, enfim, é todo um sistema em conjunto, né, vários sistemas em conjunto. Então, ela conseguiu, através dessa pesquisa, mostrar que a realidade virtual, sim, faz com que diminua a ingesta de medicações ou o uso de medicações opioides em UTIs. Então, olha, mais um recurso que nós, fisioterapeutas, utilizamos para benefício de um paciente queimado em uma fase aguda. muito legal. Então, sobre a enxertia, nós temos uma pergunta da Mi, que é integrante de outra liga, mas está aqui presente. Obrigada, Mi, pela presença. E aí ela faz essa pergunta quando começar a fazer enxertia. E tu nos explicar, nos falar agora um pouquinho sobre esse. Tá. Então, os enxertos, eles vão substituir a pele que, porventura, teve que ser retirada pela queimadura ter sido um pouquinho mais grave. Normalmente, aquela de grau 3, que a gente fala, né, é a queimadura que acaba perdendo função de tecido de uma área bem grande. Essa área tem que ser retirada e colocada, né, ser substituída. Como é que ela é substituída? Por um enxerto. O enxerto ele pode ser feito do meu próprio corpo, então é tracionado, pele, ou é retirada de outro lugar do meu corpo e colocado em outra área. Ele se chama um enxerto autógeno, que é meu mesmo. Eu sou o doador de mim mesma, da minha pele. Existem outros tipos de enxerto. O enxerto de cadáver, então, aqui já vai uma campanha, né? Quem for doador de órgãos, por favor, né? Doe também sua pele, eu acho que a gente pode fazer uma diferença, né, para o próximo que virá. E essa doação, então, do cadáver, esse enxerto de cadáver, ele se chama haloenxerto. Então, é vindo do cadáver e é colocado na pessoa que está necessitada. Existe também de outras espécies, então a gente já conversou sobre enxerto de tilápia, né, de pele de tilápia, de porco, né, que é chamado de xenoenxerto ou heteroenxerto. E existem também os enxertos temporários, que são os enxertos artificiais, que eles são feitos de polímeros, então lá com o pessoal lá dos laboratórios, eles criam esse enxerto, ele é temporário, ele fica por um tempo ali para proteger, digamos, aquela área, e depois ele é retirado e é substituído por outro tipo de enxerto. Até o momento, se dizia que nós, fisioterapeutas, após uma enxertia, que é assim que a gente chama, a gente não poderia mexer no paciente em torno de 7 a 8 dias. Fez a cirurgia, não mexe, deixa o enxerto pegar, assim que a gente dizia, que nem enxerto de planta, enfim. Porém, teve um estudo até anotei o nome do homem, é Lorejo, de 2014, onde até a Jade trouxe no trabalho de conclusão dela, que ele pesquisou 31 pessoas. As 31 receberam enxertia. 14 não foram mexidas e 17 começaram a fazer marcha precoce, a caminhar precocemente após essa enxertia. E o que ele entendeu? Que existiu rejeição de enxerto nos dois grupos. Só que o grupo que não fez nada teve maior rejeição do que o grupo de quem caminhou. Então, assim, sim, de acordo com o estudo dele,
de 2014, a gente pode sim mexer, a gente pode dar atividades para esse nosso paciente pós-enxertia imediata, que ele vai ter muito mais benefícios do que malefícios. Benefícios cardiorrespiratórios, benefícios de amplitude do movimento, né, que é o movimento articular, enfim, a gente tem muito mais ganhos do que perdas. Não sei se expliquei. Muito Ficou legal. alguma dúvida? Prof, e a parte da enxertia, quando é do nosso corpo, ele é feito pela parte da musculatura ou pela parte da gordura? Não, é sempre depende, né? Normalmente a gente traciona músculo. Normalmente é tracionado o músculo e pega um pouquinho até da face ali, né? Mas gordura, daí é mais a parte estética, que a gente também chama de enxertia, né? Que é para aumentar bumbum, enfim, né? Daí é outra área. Mas dessa parte funcional de queimados, normalmente é muscular. Só se ficou um vão muito grande naquele corpo e a gente tem que preencher, a gente até coloca, a gente não, né? O médico coloca gordura, só que a gordura normalmente ela é absorvida e não fica por muito tempo, fica só uma certa quantidade, o restante E essa não dura parte da muito tempo. musculatura que foi retirada, ela é recomposta pelo nosso corpo ou não? Fica aquela falha no outro membro, na outra parte? Tem uma frase que eu gosto de falar, que é assim, ó, uma vez que o nosso organismo sofreu uma lesão, nunca mais ele será o mesmo. Seja ela qual lesão for, uma batida que eu fiquei com uma marca no meu corpo, uma queimadura, seja ela qual for. Então, infelizmente, essa enxertia que se for minha autógena, como a gente chama, eu vou tracionar e eu vou perder um pouco de funcionalidade, mas cabe a eu, fisioterapeuta, treinar esse paciente para ele se readaptar a essa situação atual dele, né? Mas que para nós nada é impossível, né? Acho que sempre para o físio isso é super possível, né? A gente sempre acredita no potencial do paciente, então acho que a gente vai atrás e o paciente sempre consegue. Prof, eu não sei se tu quer falar sobre um assunto específico. Eu tenho uma pergunta aqui, que é em relação ao aumento da fisioterapia dermatofuncional. Se tu acha Legal. que foi depois da Boate Kiss, o que aconteceu na Boate Kiss, tu quer falar um pouquinho sobre esse assunto? Porque Tá, pode ser. essa parte da fisioterapia, esse segmento, ele não tinha tanta importância, não tinha tanto, as pessoas não tinham conhecimento da nossa área, né? Que a gente poderia atuar. E depois de tudo que aconteceu, as pessoas tomaram conhecimento e aumentou, né, até a disponibilidade dos fisioterapeutas dermatofuncionais. Sim. Se a gente pensar, a nossa profissão em si, ela é muito jovem, ela é de 69, assim, que ela virou físio de verdade, assim, né? Ela foi reconhecida. Então, a nossa profissão só em si eu já acho super jovem. A dermatofuncional, mais jovem ainda, né? E a dermato em queimados, mais ainda. Como eu falei ali no início, o acórdão que nos possibilita, né, que a gente trate feridas e queimados foi de 2018. Se a gente pensar, tem 2 Muito anos, recente. né? É muito recente e a capacidade que a gente tem de produzir estudos e ir atrás é muito boa. Se pensar o nosso país, assim, ele está muito organizado em relação à fisioterapia dermatofuncional. Eu acredito que a gente tem um grupo seleto, assim, de fisioterapeutas indo atrás e lutando por esses ideais, assim, em comum. Mas, enfim, a Boate Kiss foi um incidente, então, que teve, né, nosso aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, morreram muitas pessoas, mas esse incidente ele nos trouxe muitos pacientes, né? Tanto para nós da dermato quanto para vocês da parte da cardiorrespiro, né? E a gente sim evoluiu muito com essa situação, onde a gente começou a ter estudos também em relação a ventosas, né, em queimados. A gente começou a entender como esses queimados ficariam a longo prazo, né? Olha só, eu não me lembro agora direitinho do ano que foi o incidente da Kiss, eu podia ter anotado isso, mas todo o tempo, eu acredito que já deve fazer uns 6 anos por aí. Olha só todo esse tempo, quanto a gente evoluiu em pesquisas em relação a essa tragédia, né, que aconteceu. Então, sim, infelizmente, na saúde, algumas coisas precisam acontecer
para que tudo evolua. Eu não sei se eu fui clara com essa minha colocação. Por exemplo, o Sim. Covid, né? Quando que a gente ia imaginar que a gente ia estar vivendo tudo isso, né? E olha quanto nós, fisioterapeutas, agora estamos em destaque em relação ao Covid, né? Quantas pessoas estão sabendo que é um ventilador mecânico, que nem sabiam que existia, né? E que um fisioterapeuta tem a propriedade de mexer, né? De manipular, não sei como é que vocês chamam melhor, mas um ventilador mecânico e para que ele serve. Então, assim, infelizmente, precisam ocorrer situações mais fortes para que a gente evolua como profissão. E nós, fisioterapeutas E a dermatofuncionais, sim, a valorização, né, gente... também, né? Desculpa, não ouvi. E a valorização da nossa profissão. Sim, com certeza. E eu acho que agora essa situação das lives está sendo muito legal, porque a gente está conseguindo mostrar para outras pessoas que não são só do âmbito da fisioterapia, reconhecer, né, o que que a gente faz, como é que é o nosso dia a dia, o que que a gente é capaz, né? Eu acho que isso é muito legal, essa oportunidade que todos nós estamos tendo. Então, acho que a gente pode voltar sobre o nosso assunto inicial, minutinhos para acabar. E eu tenho mais algumas perguntas. Quanto falta, Bi? Eu acho que falta em torno Eu tô de bem 15 perdida. minutos, eu acho. 15? É. Tá. Eu sou surda, né? Quem me conhece sabe. Tá, diga, Vitor, pode falar. Eu até anotei umas coisas, qualquer coisa eu vou falando. Tá, a Prof. Magda, querida, tá aqui também na nossa Querida. live, ela perguntou onde é a cicatriz? Deve ter físio? Com certeza. Meu Deus, eu defendo as nossas mãos mais do que tudo, né? Cicatriz Mas qualquer igual a outro físio. recurso. Hã? Cicatriz igual a físio. Isso aí, meu Deus, lembra que eu falei ali, né? Eu gosto dessa frase. Sempre que acontecer alguma coisa com o nosso corpo, algum trauma, ele nunca mais vai ser o mesmo. Mas a gente, Pode deixar o fisioterapeuta, melhor tenta possível, né? trazer ele para o mais próximo, né? Ah, a Mag falou ali, eu afirmei. Muito bem, Mag, isso aí. E a gente a gente tem muito ganho. A fisioterapia em si toda, vou defender a dermato, né? Que é o que eu trabalho. A fisioterapia dermatofuncional, ela tem muito a dar para um paciente como evolução, assim, às vezes o paciente nem se dá conta porque que ele sobrecarrega mais o peso em um pé do que no outro, às vezes pode ser por uma cicatriz que está aderida, que tem fibrose, e a gente pode tentar soltar, mesmo sendo uma cicatriz antiga, uma queimadura. Ah, eu sofri uma queimadura quando eu era criança, e agora eu tenho 30 anos e eu sinto que eu tô sempre cifótico, né? Se foi no abdômen ou na região anterior do corpo, com certeza foi. Essa queimadura está fazendo diferença ainda na tua vida, né? Então a gente vai lá, trabalha com várias técnicas. Terapia manual é uma delas, eletroterapia, o taping, né? E a gente consegue ter um ganho enorme com esses pacientes e eles depois relatam o alívio, né? Tenho mais algumas perguntas aqui. A Mi perguntou em relação ao LED no tecido, a função do LED no nosso tecido. Tá, o LED ele tem várias cores, então vai depender dos objetivos que a gente tem. Mas se a gente pensar no paciente queimado, a gente vai pensar em LED verde, que normalmente é o LED que vai ser antibactericida, né? E também a gente pode ter algum LED que acelere o processo de circulação local para acelerar a cicatrização. Normalmente o âmbar, ele trabalha com isso também. Então, o LED é uma técnica como se fosse as lâmpadas que a gente tem na casa da gente, né? O laser, ele é pontual, como se fosse um lápis, né? E o LED, normalmente, ele tem um cluster grande, tipo esse Uma coisinha área um pouco redonda maior. aqui, isso, onde eu consigo trabalhar uma área um pouquinho maior. Então, ele é muito bem-vindo, né? E às vezes a gente lê assim alguns artigos que no final eles dizem assim, sobre laser, principalmente, sugerimos mais estudos. Mas assim, se a gente for pesquisar, o Brasil é o país que mais produz estudos sobre laser na fisioterapia. Então a gente tem muita coisa boa para ler, é só ir atrás e ter informações, e a gente consegue tratar muito os nossos pacientes queimados, feridas, cicatrizes, enfim, da área da dermato. Eu vi que alguém falou ali da hiperbárica, não sei se E tu viu. a pergunta da Lari, a hiperbárica é recomendada nos queimados. Professor, quero pedir para Tá. vocês
quem tá assistindo aí me avisar sobre o horário que eu não tô. Ah, eu tô perdida. Nem peguei relógio. Avisem aí, por favor. Tá, tem alguém controlando? Eu acho que eles vão mandar aqui para nós. Tá, beleza. Então, vou falando. A terapia hiperbárica, então, é uma câmara hiperbárica, onde normalmente não, precisa de um médico e normalmente existe uma equipe multidisciplinar que trabalha em relação a essa terapia. O que que é? Nada mais do que tu inalar 100% de oxigênio, certo? Então, essa inalação de 100% do oxigênio, ela vai acelerar todo o processo cicatricial, falando de uma forma bem simples e rápida, né? E ela, sim, ela auxilia nos pacientes queimados. Só que se a gente pensar em pacientes queimados agudos, às vezes tem hospitais que não têm essa tecnologia para ser usada, mas seria o ideal, né? E já pacientes mais crônicos, mas que estão com alguma ferida aberta, também eu posso encaminhar. E a terapia hiperbárica, se o paciente entrar na justiça, ele consegue tratamento até pelo SUS. Então, dependendo da necessidade, é importante que o paciente tenha esse acesso e nós, fisioterapeutas, temos o conhecimento dessa técnica e podemos orientar também. A Prof. Magda falou que quando faltar 2 minutos, o Instagram vai avisar aqui, né? Claro, deve estar craque aí, né? Tá bom, obrigada. Eu acho que isso daí. E é bom também a gente falar um pouquinho do trabalho multidisciplinar, né? Então, assim, quando a gente fala de fisioterapia em queimados, a gente pensa em várias áreas da fisioterapia, então, que podem atender e devem atender esse paciente, e também pensar em a equipe da ENF, os médicos, o psicólogo, né? Porque ele vai ter que tentar organizar esse raciocínio desse paciente, o motivo, e muito importante o nutricionista. Eu sempre falo, né, para os meus alunos que a parte de ingesta proteica, né, é muito importante para os nossos pacientes, porque a proteína ajuda com que acelere o processo cicatricial, né, com que eu consiga fechar mais rápido essa lesão, enfim, fazer com que cicatrize mais rápido. Então, a ingesta de proteína é muito importante. E é muito importante a gente conversar com a equipe multi, com a Nutri e tentar deixar isso tudo mais esclarecido. Tô vendo um monte de gente que eu adoro aqui nessa live. Também não a presença da Prof. Isso, um beijo. Um beijo para todos. Fez uma pergunta sobre um assunto bem atual, que é o uso do álcool gel. Se teve algum tipo de incidências, né? Porque agora... Aí, pode falar aí. Não, fala dele. Não, em relação às pessoas passarem o álcool gel na mão e acender fogo, acender a churrasqueira, né? Sim. O que acontece? Até eu não sei assim, se a geração de mais jovem vai lembrar. Antes não existia o álcool gel, né? O álcool gel, ele surgiu por isso, em função que o álcool líquido, por ele ser mais volátil, acontecia muitos acidentes, né? Então foi feito todo como é que eu posso dizer, um movimento para que o álcool se tornasse em gel e fosse vendido apenas em gel no mercado. Daí, por um certo tempo, o álcool era só em gel. Daí, depois voltou o líquido e o gel, né? Agora, em função do Covid, a gente passa álcool em tudo, né? Então, se cuida, higieniza a casa, mas sim, tem que ter muito cuidado. Mas o álcool gel, ele é menos volátil que o líquido, mas sim, com certeza ter cuidado. Eu estava dando uma lida para conversar com vocês, eu vi de incidentes de campanhas que as pessoas não se dão conta, por exemplo, acender o cigarro dentro de um posto de gasolina, né? Então, algumas coisas assim que também tem a ver com álcool, né? De repente, acender um cigarro logo que você colocou algum álcool próximo, tudo isso tem que ter muito cuidado. Limpar o fogão com álcool e deixar um bico ligado do fogão enquanto tu limpa, né? Isso é arriscado, né? O paciente pode ter uma queimadura mais grave. Tu tem mais alguma coisa para acrescentar? Pode ir falando, prof. Eu anotei aqui um app bem legal, um aplicativo que se chama Queimei, tá? Então, é um aplicativo que ele te mostra o local mais próximo, se tu te queimar, aonde tu pode procurar ajuda.
Então ele tem um GPS onde tu coloca onde tu tá e ele te encaminha para uma urgência e emergência mais rápida. Que legal. Tá? Se chama Queimei. E daí, lembrando só, eu acho que isso é bem importante falar, que se tu te queimou, coloca o lugar que tu te queimou embaixo da água corrente, não bota na boca, não esfrega nada, né? E procura uma emergência mais próxima, um HPS, para poder resolver. E uma coisa que eu não falei, se tu tiver uma bolha, que a gente chama de flictenas, né? Não estoura, né? Vai Porque procurar comumente quando ajuda. as pessoas vão caminhar e o tênis ou o calçado novo ali machuca, Isso, e isso é as um pessoas não atrito, é sabem uma que isso é queimadura. queimadura, né? É uma queimadura. E o ideal não é tu furar, porque se tu fura, tu deixa mais exposto a contaminação, né? E daí vai causar um processo inflamatório e daí danou-se. Tem que cuidar. Tudo é uma consequência, né? Exato. Prof, foi um prazer te receber aqui. Querida, foi muito bom. Pelos comentários aqui, eu acho que o pessoal gostou bastante. Então, essa foi nossa primeira live. Foi uma honra te ter aqui. Eu que agradeço, foi muito legal, fiquei muito feliz. Ontem eu mandei para o meu WhatsApp inteiro e olha, a maioria que eu mandei está aqui, ó, assistindo a live, prestigiando vocês, prestigiando a mim também. Eu fico muito grata por todos vocês estarem aqui assistindo. Espero ter ajudado, que eu acho que é isso que importa, né? Assim, ter esclarecido, saber que a gente está sempre disponível a todos, qualquer dúvida, sugestões, eu sou super aberta, podem me mandar aqui no Instagram, podem depois, se quiser, eu posso deixar meu e-mail também, que eu acho que o que a gente tem de conhecimento, a gente tem que sempre compartilhar. Eu sempre digo, desde que eu comecei a dar aula, que o meu sonho é que alguém trabalhe na dermato como eu, não como eu trabalho, mas na área que eu trabalho, no que eu gosto, que vai ser meu maior orgulho. Obrigada. Nós que agradecemos. Então, é isso, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Foi preparado com muito carinho. Escolhemos a dedo, né? Nossa primeira participante aqui. Queridos. E com certeza foi muito esclarecedor, de um conhecimento muito legal. E é isso. Então tá. Obrigado. Um beijo a todos. Fiquem bem, se cuidem, se possível, fiquem em casa. É exatamente isso. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que participaram aqui da nossa live, pela interação, pelos comentários, pelas perguntas. E nós estamos preparando outras lives, outros conteúdos e a gente espera que vocês gostem. Beijo. Tchau, vamos Tchau. encerrar aqui. Obrigada.